mercado de aplicativos de transporte se tornou um universo bilionário, tanto que a maior empresa do segmento já negociou suas ações na Bolsa de Valores. Por outro lado, os taxistas também aderiram a plataformas digitais para a prestação de serviços ao cliente. Mas a pandemia atingiu esses segmentos no que diz respeito ao transporte de passageiros. E é aí que entra uma parceria com uma plataforma que utiliza tecnologia para conectar pessoas que precisam de renda com empresas que buscam a flexibilização e o controle na contratação de mão de obra freelancer e intermitente. A gente vai falar agora de uma parceria feita pela Closer, né, juntamente com uma empresa que também a gente conversa ainda hoje no programa, a Vadtaxi, que é uma outra plataforma que opera aí por meio de um aplicativo no smartphone, mas para a gente entender melhor, eu converso agora com o Walter Vieira, que é o CEO da Closer, que vai falar um pouquinho sobre esse universo aí digital, unindo operadores do serviço de táxi com mão de obra. Parece uma coisa um pouco confusa para quem não conhece. Ô Walter, mas explica para a gente, detalha o que é essa parceria, qual é o objetivo dela. Vamos lá, Melina, boa tarde. Agradecer primeiramente pela oportunidade, né, de estar falando sobre o assunto com você. Acho que a grande questão aí é até colocar primeiramente do que está acontecendo muito no mercado, né? As relações de trabalho no Brasil, elas vêm passando por diversas transformações, diversas. E dentro desse cenário, se criou muito a figura desse empreendedor digital. E eu não estou falando simplesmente daquele empreendedor que fica vendendo produtos digitais na internet. Eu estou falando exatamente destes profissionais que trabalham através de plataformas digitais, seja ela a Vadtaxi ou outras plataformas de transporte. E a Closer se insere nesse contexto justamente para levar oportunidade de trabalho e renda para outras funções que não são nem motoristas e nem entregadores. Então, percebam o seguinte, o que é interessante a gente perceber no mercado? Existem aplicativos que resolvem muito os nossos problemas de transporte, nos levar de um ponto A para um ponto B, e existem aplicativos que resolvem muito o nosso problema quando o assunto é, cara, eu estou com fome. Legal. Então, existem entregadores que vão fazer todo esse trabalho, e até mesmo quando eu preciso de algo mais urgente, um produto de uma farmácia, de um supermercado e assim por diante. Onde que a Closer entra nesse contexto e nisso que a gente chama de gig economy, que na tradução livre é a economia dos bicos, né? A gente entra claramente para mostrar que não há precarização das relações de trabalho, e sim dando liberdade para que outras funções, vou dar exemplos aqui, cozinheiros, ajudante de cozinha, camareira, auxiliar de limpeza, ajudante geral, são outras funções que não estão nesses aplicativos, né, que só dão oportunidade de renda para motoristas e entregadores. A gente conecta empresas que, de um lado, precisam resolver os seus problemas operacionais, e a partir desse momento tem a oportunidade de ter estes profissionais extras, sob demanda, e paga esses profissionais pela hora trabalhada. E normalmente, por isso que eu digo que não há precarização deste modelo todo, normalmente se paga 100 a 120% a mais do valor hora do que seria um CLT. Então, aí vem toda a discussão que está no mercado sobre a questão da segurança previdenciária e assim por diante. Então, a gente entra claramente neste modelo para conectar as duas pontas, para gerar trabalho e renda, e, acima de tudo, também dá a oportunidade dessas pessoas terem flexibilização nos seus horários, terem realmente mais liberdade para poder atuar dentro daquilo que se gosta de fazer. E ponto importante, a tecnologia, na nossa visão, ela é um meio super importante, mas ela não é um fim. Então, claramente, aqui a gente coloca que as pessoas, gente é o fim. E a gente respeita muito isso.
o profissional tem seguro contra acidentes pessoais, tem toda uma relação de suporte com a plataforma. A gente está fazendo um movimento super importante. Vamos nos tornar também banco digital para esses profissionais, dando acesso a uma conta digital gratuita, aonde quando ele terminar de trabalhar, o dinheiro já vai estar na conta digital dele, no cartão de débito dele, ele já vai poder passar no mercado, passar a abastecer, fazer o que for necessário daquilo que ele realmente lutou para ter, que é através do trabalho dele. Porém, sem as amarras e as complexidades e burocracias da CLT. Julgo a você, Mirina, que é um caminho sem volta. Tá? A grande questão é... E como surgiu essa parceria especificamente com essa plataforma de táxi? Porque a gente pensa assim, olha, pelo material que nossa produção recebeu, nessa parceria, vocês têm lançamento de cursos para os trabalhadores parceiros e também eles mesmos passam a ser os prestadores de alguns serviços. Como é o funcionamento disso? A gente tem, dentro da solução da Closer como um todo, a gente tem a EduCloser, onde a gente trata do que a gente chama no mercado de microlearning. É um conceito novo que leva em consideração conhecimento direto ao ponto. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Como que eu consigo entender e saber, por exemplo, se um motorista ou um garçom, ele tem realmente o que a gente chama de soft skill, um conhecimento mais apurado sobre como se comportar frente a um cliente, sobre boas práticas, sobre realmente até em alguns momentos etiqueta, né? Como que ele consegue se comunicar melhor, uma comunicação mais persuasiva, respeitosa. Então, a nossa ideia foi trazer dentro desse contexto conteúdos que são mais direto ao ponto, em trilhas de conhecimentos com vídeos de 3 a 5 minutos, que desbloqueiem para esse profissional conhecimentos de soft skills, de habilidades que ele não encontra, por exemplo, em cursos mais técnicos, mais densos, e que fazem a diferença no dia a dia, entendeu? Então, a nossa ideia é conectar para que, inclusive, a gente melhore os níveis de serviço, seja realmente do motorista, seja do garçom, do cozinheiro, do ajudante de cozinha, até do ajudante geral, né? A forma de se comportar, o comprometimento, são soft skills que a gente não tem hoje em nível de cultura no Brasil, nem na escola, nem na faculdade, há um conhecimento muito técnico envolvendo. Existem sim conhecimentos de soft skill, mas normalmente as pessoas ignoram. A gente traz isso em um modelo mais direto ao ponto para uma classe de trabalhadores mais operacional, que muitas vezes não teve a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Agora, Walter, a gente está falando aqui dessa empresa e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é o empreendedor Walter? Porque parece que você já tem umas outras experiências em empreendedorismo, que isso faz parte todo desse bojo para finalmente estar à frente aí dessa ideia que você fala, olha, você já falou de coisas que virão, então vocês estão sempre se renovando. Mas quem é o Walter, então? Cara, eu vou falar sinceramente assim, o Walter, em essência, é um inconformado. Inconformado com... E isso num bom sentido, é um inconformismo bom que te impulsiona. Eu acho que a primeira coisa que qualquer empreendedor precisa ter é o inconformismo com a situação, com a forma como o país está sendo conduzido enquanto sociedade, tudo acho que pode melhorar. Então, o Walter, enquanto pessoa, acima de tudo, é um inconformado. Enquanto empreendedor, eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte: eu saltei de um penhasco gigantesco sem paraquedas. E desde então estou em queda livre. Em algum momento você cai, você levanta e as coisas continuam. Então, essa resiliência, esse foco, acho que são características importantes minhas. Não é a primeira jornada na Closer, tive outras jornadas no mercado financeiro, sou um profissional essencialmente de tecnologia, mas um incomodado, inconformado com modelos de negócio, business, ou como algumas coisas são feitas atualmente. Casado há 17 anos, pai de 3 meninos, feliz demais e apaixonado pela minha esposa Karina. Eu acho que assim, dentro desse contexto todo, esse inconformismo na medida certa
te destrava para fazer coisas assim fantásticas. Eu acho que a grande questão é a inovação, claramente, ela não acontece da palavra realmente você vir e inovar e criar algo novo. Para mim, o conceito é muito claro. Você tem alguma coisa que você está inconformado, que é feita de um jeito e que tem um processo que eu aprendi muito. Trabalhei muitos anos com japoneses e eu vi com os meus próprios olhos a melhoria contínua. Tudo pode se melhorar sempre, né? Se está fazendo daquele jeito, e se eu fizer de um outro jeito? Eu vou ter um resultado melhor num tempo menor e com uma qualidade melhor, entregando um serviço melhor? Então tem espaço para inovar, né? Dá para fazer acontecer. Então, Walter, é isso. É um inconformado, é um apaixonado pelo propósito que a gente tem hoje na Closer. Sou filho de cozinheira, sei exatamente o que é o desafio dessa mão de obra operacional e vi isso dentro da minha casa. Então, esse inconformismo veio disso. Sei da onde eu vim, mas não quero voltar para lá. E quero que muitas pessoas, e transformar a vida de muitas pessoas nesse sentido. Esse é o Walter. E nesse contexto, Walter, onde o Walter e a Closer vão chegar? Eu costumo dizer que quem coloca limite é gerente de banco, né? Alguns falam assim, o céu é o limite. Eu digo o seguinte, quando você entrega paixão e propósito, eu tenho uma visão de longo prazo, né? E no longo prazo, eu espero que sim, e a gente tem esse planejamento que a Closer, e uma coisa que eu aprendi muito na vida também, Mirna, acho que é importante compartilhar com a audiência, que é o seguinte, a instituição é maior que o indivíduo. O que isso significa? O negócio que você está construindo, ele tem que ser maior que você, para que você realmente deixe que ele se perpetue e crie a sua própria identidade no mercado. Então, eu enxergo, sinceramente, a Closer num projeto de longo prazo se tornando a maior empresa de trabalho sob demanda da América Latina. E, a partir desse momento, obviamente, volto a dizer, né, os limites, a gente muitas vezes limita a nós mesmos. Né? A gente limita, muitas vezes, os nossos próprios sonhos, a nossa própria capacidade. Então, eu, sinceramente, não enxergo limites, eu enxergo sempre possibilidades. Primeiro eu me ocupo, depois eu me preocupo, entendeu? Então, a questão é se ocupar. Então, se ocupando, eu vou te ser bem franco, daqui pelo menos uns 7 a 10 anos eu enxergo a Closer, sim, como a maior empresa da América Latina no que a gente se propõe a fazer, que é destravar, não só o Brasil, tá? Mas também outros países da América Latina, quando o assunto é trabalho sob demanda. Walter Vieira, CEO da Closer, que você acabou de conhecer um pouco da história dessa empresa e pelo jeito ainda vai ter muita história aí pela frente, né, Walter? A gente espera poder contar aqui novamente em uma outra oportunidade e eu agradeço a sua participação. Eu quem agradeço, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo espaço. Não saia daí, que o Ser Empreendedor volta já já. De volta com o Ser Empreendedor e a gente conversou agora há pouco com o Walter, que falou justamente dessa parceria, a questão do uso de plataformas cada vez maior aqui entre o nosso meio, na vida, né, na nossa rotina. E olha só, é o caso da Vaditax, uma plataforma que opera por meio de um aplicativo para smartphone que possibilita chamar o táxi e fazer o pagamento diretamente no aplicativo. Glória, eu recebi aqui o material da sua assessoria de que vocês existem há algum tempo, né? Mas que em 2021 surgiu essa ideia de expansão para o segmento de assistência a automóveis, justamente nessa parceria. Me conta o que motivou vocês a virar a chave, a pensar, não, a gente precisa de algo mais. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui hoje com vocês, obrigada pelo espaço. E sua pergunta é muito boa, porque foram momentos bem desafiadores para todos os empreendedores do país, gestores também, gestoras que precisaram se reinventar e repensar modelos de negócio. E foi isso que aconteceu também com a Vaditax. Para a gente sobreviver, a gente repensou o jeito como a gente trabalhava e realmente é
com o motorista que a gente reimaginou o modelo de trabalho. A gente começou a capacitar esses motoristas que se encontravam ociosos. Durante a pandemia, eles não circulavam tanto porque tinham as restrições de locomoção. Então, nesse tempo ocioso, a gente criou uma plataforma em app que eles podem aprender um pouquinho mais sobre serviços de assistência. Então, ao invés deles ficarem parados esperando uma chamada que potencialmente poderia não acontecer, eles poderiam ali aprender uma nova capacitação. E nesse caso, o setor que a gente escolheu e viu mais oportunidade é o de serviços, que no Brasil todo tem uma demanda altíssima e hoje em dia é atendida por seguradoras e prestadoras de serviço. E graças a essa mudança e remodelagem do nosso business plan, a gente acabou expandindo também para serviços. Ô, Glória, mas como funciona? Por exemplo, a pessoa entra na plataforma de vocês e, ao contrário, por exemplo, de pedir um táxi, ela pede a troca de um pneu. É isso no próprio aplicativo? Então, hoje em dia, a gente tem interface com seguradoras. Então, o segurado pede o táxi para trocar o pneu, para fazer uma recarga de energia, de bateria, né? No caso Ah, da então isso é bateria. via seguradora. E as seguradoras, no primeiro momento, a gente está testando, né, o modelo, fazendo um piloto em parceria com seguradoras. Então, o segurado solicita esse taxista que é treinado, capacitado por nós, e acaba sendo atendido pela Vadtaxi também nessa frente de assistências. Num segundo momento, a gente vai lançar uma versão revisitada do nosso aplicativo, no qual todos os nossos usuários vão ter acesso a esse serviço, porque esse projeto ele foi muito bem sucedido, a gente teve uns resultados expressivos e sim, é algo que a gente vai incorporar ao nosso aplicativo também. Há quanto tempo ele foi lançado e quais são esses resultados que você acaba de mencionar? A gente lançou esse projeto de assistência no começo do ano. A gente tem dobrado o número de assistências a cada mês. Então, a cada mês, a gente dobra o volume que a gente entrega de assistências em parceria com as seguradoras. E a cada mês, a gente está treinando 100 taxistas na Praça de São Paulo. Então, esse treinamento que era só online, agora, com o fim das restrições, ele se transformou também num treinamento misto, que é um modelo offline com online. Então, a gente híbrido, consegue né? híbrido e a gente consegue treinar esses taxistas também na nossa escola de serviços, que é em parceria com seguradoras. Então, isso é uma grande mudança na história da Vadtaxi, porque além de mobilidade, a gente faz serviços também. Tá, no caso de vocês, por exemplo, esse aplicativo em que as pessoas podem, os taxistas mesmo podem fazer algum tipo de curso no próprio aplicativo, como você mesmo mencionou, enquanto ele aguardava talvez um chamado que talvez não viria, ele se profissionalizava. Vocês fizeram alguma parceria para esse curso? Vocês contrataram esse profissional para a Vadtaxi para justamente fazer essa qualificação? A gente criou uma área na Vadtaxi específica que toca esse projeto e organiza esse conteúdo online e também presencial offline. Então, a gente consegue realmente fazer cursos e fazer reciclagens com maior frequência do que a gente fazia antes. A Vadtaxi sempre treinou os taxistas. Hoje vocês estão em quais locais do estado de São Paulo ou do país? Todas as capitais do país. A Vadtaxi é uma empresa nacional, feita por brasileiros, de investidores brasileiros. Eu fico muito orgulhosa disso, que a gente é realmente uma empresa 100% brasileira. Em que nível escalável vocês estão hoje? A gente já tem 8 anos de vida, estamos aí na segunda captação da nossa companhia. Nossa meta é dobrar o número de taxistas parceiros nesse modelo de assistência esse ano e realmente escalar esse projeto para Minas,
e Rio de Janeiro. Então, hoje a gente está na praça só de São Paulo, com o serviço de assistência. Agora a gente vai expandir para Minas e para Rio de Janeiro. Então, quando você fala dessa expansão, Glória, ela inicialmente vai acontecer nas capitais, depois que vocês pensam, por exemplo, em cidades maiores do interior dos estados. Com assistência, a gente vai fazer esse plano de expansão orgânico, porque a gente faz muita questão de ter todos os taxistas treinados. Em relação à mobilidade, a gente já atende todos os brasileiros em todas as capitais do país. Então, isso é importante lembrar e é um convite para que vocês experimentem nosso aplicativo também. Para o motorista de táxi, qual é a vantagem para ele? Porque, por enquanto, a gente está falando aí de serviços, de vantagem para o consumidor, a funcionalidade do aplicativo, mas para aquele motorista que, por exemplo, ele usa a plataforma de vocês, qual é a vantagem para ele? Taxas mais justas, isso é assim, o principal, nossa principal bandeira. Realmente a gente faz algo diferenciado em torno das taxas, são as melhores do mercado. São somente taxistas aceitos na plataforma, ou seja, são motoristas credenciados pelas prefeituras, que têm toda uma documentação e exigências. Isso é muito importante para a gente garantir que a nossa base seja realmente controlada e filtrada para evitar eventuais problemas de frotas que não tenham esse controle rigoroso de documentação. Isso é assim, nossa segunda bandeira. E a terceira é realmente trazer conteúdo, educar o taxista. E a gente, além de conteúdo relacionado ao nosso modelo aí de negócios de assistência, a gente também traz conteúdo relacionado a finanças, ao mercado de seguros, ao mercado de mobilidade. Então, durante o ano, ele recebe esse conteúdo no app para poder sempre se reciclar e se atualizar com informações importantes para o trabalho dele ou para novos caminhos que ele queira tomar. Então, eu acho que essas três principais frentes garantem que a Vadetaxi seja hoje reconhecida como a empresa que mais fica ao lado do taxista. Quando a gente pensa em profissionais multitarefas, hoje, até nesse contexto de pandemia e de todo o cenário econômico nacional e até internacional, hoje é preciso que esse profissional pense sim em ser um multitarefa. Totalmente. Multitarefa, mas que ao mesmo tempo está sempre concentrado e focado na atividade fim, que no caso é levar o passageiro do ponto A ao ponto B. Então, isso é muito importante, que distrações e qualquer outro tipo de conteúdo que não faça sentido ou chamados e isso acontece muito, que sejam até chamados que não façam sentido para ele acaba se concentrando na atividade fim, e isso é o que também garante que o nosso passageiro volte sempre, que garante que nossa fidelização com os clientes da Vadetaxi, porque ele entra no táxi, ele sabe que ele vai chegar, e vai chegar rápido no lugar que ele quer, porque o nosso motorista, apesar dele estar agora também envolvido nesse mercado de serviços, ele é muito capacitado para ser um motorista e para dirigir e levar você realmente até onde você quer chegar. Isso parece óbvio, mas a gente está ouvindo muitas reclamações no mercado em relação a isso. Ou o carro que não chega, ou o carro que chegou e te levou para um destino que não é o seu. E isso tudo tem muito a ver com a concentração, com o treinamento, bato nessa tecla de treinamento que é muito importante, do motorista. Quando a gente fala nesse momento de caminhos alternativos na recuperação econômica, Glória, a gente vem conversando com diversas startups, empreendedores também, e aqueles que trabalham com a tecnologia, claro, em função do cenário, acabam sempre saindo na frente nessa recuperação econômica. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão de mercado que é preciso ter nesse momento de recuperação econômica e como é possível, sim, que as empresas de tecnologia, que naturalmente acabam saindo na frente, consigam levar com elas
outros empreendedores. Você está falando bastante dos taxistas, mas a gente tem aí uma gama de serviços que também precisam ser impulsionados pela tecnologia. E isso tem muito a ver com o investimento que essas empresas de tecnologia fizeram durante a crise. Sem esses investimentos durante a crise, capacitação, seleção e até contratação de pessoas que pudessem realmente pensar em produtos inovadores, a gente não estaria agora, eu digo pela Vadtaxi, digo também pelo mercado, falo também pelo mercado de tecnologia e startups do Brasil, a gente não estaria agora em um momento favorável, porque a gente não teria focado em aprimorar o nosso produto e aprimorar o jeito que a gente atende o nosso cliente. Então, acho que foram meses muito desafiadores, mas o foco sempre em inovar e ter um time de excelência e continuar, sim, investindo em pessoas e capacitando essas pessoas na empresa foi crucial para a gente realmente estar onde a gente está agora e agora também assumindo aí a liderança no mercado de táxis do Brasil. Quando a gente pensa em um cadastro com 130 mil taxistas, a gente pode pensar ou fazer até uma prospecção de quanto tempo a plataforma vai conseguir ampliar os seus serviços utilizando todo esse cadastro. Você já falou aí de Minas, Rio de Janeiro, mas dá para a gente pensar nessa visão aí a médio ou longo prazo, eu diria? Eu digo que não é ainda a nossa ideia. O que a gente quer realmente é que todo taxista interessado, ou taxista mulher também, a gente tem muitas mulheres na nossa base, que eu me orgulho de falar isso. Todo taxista ou mulher taxista que queira se desenvolver, fazer todos os cursos online e presenciais para se desenvolver e para se capacitar, estamos abertos e realmente queremos tê-los nesse projeto. Pelo contrário, não nos interessa realmente expandir para toda a base 100%. A gente tem essa obrigatoriedade do curso e não é algo que, neste momento, talvez interesse a 130 mil taxistas. Claro que a nossa ideia é expandir para o Brasil todo e dar essa possibilidade para os taxistas também, ampliar essa oferta de curso para o Brasil, mas, claro, a gente quer sempre ter conosco os taxistas que se esforçarem em busca desse conhecimento. Isso que é importante. A gente não quer realmente ter uma frota gigantesca, mas que não seja qualificada para prestar esse serviço e prestar um serviço com credibilidade, com confiança, que eu acho que é a maior preocupação agora da consumidora, do consumidor, de entrar num carro ou de pedir um serviço de assistência. É segurança, é esse cuidado que a gente tem realmente com os motoristas que trabalham conosco. Glória, agora uma pergunta um pouco pessoal. Quem é a Glória empreendedora? Até porque quando a gente fala no setor de tecnologia, a gente sempre entrevista, a maior parte é de homens, são poucas mulheres ainda, infelizmente. Queria que você falasse um pouquinho e como é empreender nesse setor de tecnologia, quais os desafios? Mirna, são 3,5% de executivos CEOs no Brasil. Esse número assusta e é um número que realmente nós, mulheres, estamos cada vez mais envolvidas também para mudar essa realidade, contratar mais mulher para o time e fazer a diferença também nas empresas que a gente trabalha, seja em tecnologia, comunicação, como você. Então, esse número assusta e é algo que eu estou trabalhando para realmente melhorar, não só na minha companhia, mas também no setor como um todo. Quando você pergunta de mim, eu acho que eu posso falar que sou uma pessoa muito curiosa e grande parte da minha trajetória foi pautada pela curiosidade e vontade realmente de conhecer, de aprender e de melhorar. E eu acredito que todas as nossas últimas conquistas foram aí decorrentes dessa vontade de aprender do time todo da Vadtaxi, que consegue sim se reinventar e fazer mais com menos. E isso é o grande desafio de startups no Brasil, que são investidas, que não, às vezes não são investidas por grandes fundos. A gente tem esse desafio e realmente é ser criativo. Então isso é uma característica
que eu acho forte para empreendedores e para gestores nesse mercado de tecnologia. Então, ser criativo e, sobretudo, Mirna, seguir humilde, porque tudo que a gente fez no passado, os resultados que a gente conseguiu, todos esses números que eu passei para você, sinceramente não garantem que eu vá continuar performando. Então, acho que humildade de realmente, todo dia, entender que a gente vai precisar se concentrar para conseguir realmente superar o que a gente já fez até hoje. E esse é o nosso desafio, e fazer todos os brasileiros conhecerem nossa empresa, nossa marca, e se locomoverem com segurança e com rapidez pelo país todo. Glória Miranda, CEO da Vadtaxi, obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa conversar novamente em uma outra oportunidade, falando aí do sucesso e dessa expansão. Por favor, foi um prazer conhecer vocês, falar aqui para vocês. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode mandar a sua sugestão para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19978293776, e você pode conferir outros programas também na nossa playlist que fica no YouTube da TV Câmara Campinas. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Também nos siga nas redes sociais, acompanhando as nossas transmissões ao vivo, todas as nossas publicações. Até um próximo programa. Tchau!